Olá, querido irmão, querida irmã, Ave Maria, que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Essa é a nossa nova playlist do nosso canal Fraternidade Tube, Catequese. A cada tempo nós iremos colocar um vídeo novo explicando algum ponto da nossa fé, da tradição da igreja, desses 2000 anos de história de igreja. E nós temos a graça de iniciar, a alegria de iniciar falando de um sacramento, o sacramento da misericórdia, ou seja, o sacramento da penitência, ou, como todos conhecem, sacramento da confissão. Para alguns, o sacramento da confissão é algo que coloca medo, incute medo. Para outros, desconfiança. Será que o padre não vai contar por aí os meus pecados? Para outros, é um sacramento como os outros, ou pior, Para alguns, não tem valor algum. Então, nesses vídeos que nós vamos tratar sobre o sacramento da confissão, nós iremos mostrar de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de nós captarmos na nossa mente o que é o sacramento da confissão. Mas antes de falar o que é a confissão, como ir lá no confessionário, escolher um padre, ir no confessionário, descortinar os nossos pecados ao sacerdote, que, como a igreja diz, que no exercício, na atividade do sacramento, o sacerdote está in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Então é o Cristo que age através do sacerdote. Quando o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o sacerdote apenas que está dizendo, é o próprio Cristo. Por quê? Nós vamos ler lá no último capítulo do Evangelho de São João, quando Jesus aparece aos discípulos. Vamos começar por aí, vamos mostrar a fé católica, a nossa fé católica. A nossa fé, ela é católica, Jesus então sopra, os discípulos lá estando reunidos, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Nosso Senhor então coloca-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco, manda eles batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, lhes serão retidos. E vale nós distinguirmos aqui uma coisa, Quando perguntam para Jesus assim, quantas vezes nós devemos perdoar, o irmão se ele vem pecar contra nós, E Jesus diz, olha, 70 vezes 7, Por quê? Porque nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós, leigos, todos os fiéis, seja leigos ou ministério ordenado, nós devemos perdoar as ofensas que as pessoas fazem a nós, todas. Por quê? Porque está escrito lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que, lá no sacramento da confissão, quando Jesus sopra, ele coloca restrições. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem serão retidos. Coloca uma autoridade. Coloca um porém. Se vocês não perdoarem, esses pecados não vão ser perdoados. Mas isso não é falta de misericórdia? Então vamos julgar Deus, É óbvio que não, É óbvio que não. Não vamos julgar Deus. Então comecemos por aí. O sacramento da confissão, ele é bíblico. E vamos lá, nós não precisamos provar nada na Sagrada Escritura, Nós não precisamos provar nada, Nós recebemos a fé e pronto, Roma locuta causa finita est. Roma falou, encerrada a questão. E outra, Jesus disse, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Se o magistério, a doutrina, a tradição da igreja diz isso, amém, amém. Então o sacramento da reconciliação, o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão, é bíblico.
né? Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Em outras palavras, não receberão perdão, né? Mas, como eu disse para vocês no comecinho, antes de falar do sacramento, olha como é que se faz para confessar. Todo mundo precisa confessar, né? A partir de que idade, né? Será que se eu tenho 90 anos eu não peco mais, né? Uma criança de 10 anos já peca, né? Antes de nós falarmos desses aspectos do sacramento da reconciliação, nós devemos descortinar uma coisa. Nós, para confessarmos, devemos ter arrependimento dos nossos pecados. E antes, para nós nos confessarmos, nós precisamos saber que nós pecamos. Que nós pecamos. A Sagrada Escritura vai dizer, o justo, ou seja, o santo, peca 7 vezes ao dia. E eu que não sou santo? E você que não é santa? Quantos pecados nós não cometemos? Quantos pecados nós não cometemos? Né? Então, nós, né, devemos, antes de falar, olha, é assim que se confessa, etc. e tal, nós temos que ver as disposições para nós confessarmos. As disposições, né? Predisposições e as disposições. Nós devemos saber que todo o homem peca. Todo homem peca. E aqui uma coisa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não pecou. E nem a Virgem Santíssima. Né? Por obviedade, Jesus é Deus, feito homem. Deus humanado, feito homem. Né? Lá no Evangelho vai dizer, Jesus se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por quê? Porque ele foi concebido sem pecado. Né? Porque ele nasceu da Virgem Maria, toda santa, né? Toda imaculada. Porque, como diz a Sagrada Escritura, né? Pode vir algo puro do impuro? Né? Então, só 2 pessoas, né? Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? Pela tradição da Igreja, né? E pela Sagrada Escritura, cremos que, né, não pecaram. Não pecaram. Mas nós pecamos. Não sei se isso é uma novidade para você, né? Muitas pessoas dizem assim, mas eu não roubei, eu não matei, eu não cometi adultério, né? Eu não fiz uma coisa grave, né, ao meu amigo, né? Então eu não tenho pecado, né? Eu não tenho pecado, né? Mas olha, quem disse que só isso é pecado? Quem disse que só isso é pecado grave? Infelizmente, nós católicos, nós temos uma concepção de pecado errada, né? Erradíssima. Tem pessoas que não acreditam. Eu conversando com um parente meu esses dias atrás, né? Não vou dizer quem é, por obviedade, né? Esse parente disse assim, né? Falei assim, olha, pessoas vão para o inferno se elas não se arrependem e morrem em pecado grave. Não parece ser óbvio isso? Né? Eu pergunto para você que nos ouve, não parece óbvio? Né? Se você morre em pecado grave sem ter se arrependido, você vai para o inferno. É óbvio. Queira criticar quem quiser me criticar, é doutrina. É doutrina. Não é? É o magistério da Igreja de 2000 anos que nos afirma isso. Né? E nem precisamos buscar no sobrenatural para entender essas coisas. Vamos usar a lógica da nossa cabeça. Né? Nós somos seres racionais. Tem coisa que nós conseguimos, né, como Santo Agostinho conseguiu, né, através da luz da razão. Através da luz da razão a gente consegue saber que matar é pecado, né, que matar não é uma coisa certa, mesmo sem buscar nas coisas divinas. Mesmo sem buscar nas coisas divinas. Olha que ato horrível matar. Não é? E então essa pessoa diz, não, imagina, não vai para o inferno não. Não vai para o inferno não. Eu dei vontade de dizer assim, então Nossa Senhora em Fátima mentiu quando disse, olha,
Muitas almas vão para o inferno sem que ninguém peça e se sacrifique por elas. Então Jesus mentiu. Olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Né? O céu é a porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Então Jesus mentiu. Né? Aquele que não crê será condenado. Então Jesus mentiu. Né? Então, meus queridos, só existe misericórdia se nós nos arrependemos. E o ato de arrepender é misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus. O ato do arrependimento é uma graça que Deus nos dá. É misericórdia. Mas agora, se a pessoa ela não quer se arrepender, vejamos o que aconteceu com os doutores da lei, os fariseus, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Mesmo vendo um cadáver já com putrefado, que já fedia, aquele homem ali, o Cristo, Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós ouvimos no evangelho desse domingo, ó, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ressuscita Lázaro, né? E eles não acreditam, e o coração deles endurece. Então, a misericórdia de Deus é dada a nós, mas nós podemos fazer como fez Judas e não se arrependeu. O filho da perdição. A Sagrada Escritura quem diz. Ou nós acreditamos na Sagrada Escritura, ou rasgue a Sagrada Escritura. Hã? Se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse se ajoelhado aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés de Nossa Senhora, a embaixadora, né, do seu filho, das graças, medianeira de todas as graças, Judas teria se arrependido e seria São Judas Iscariotes? Teríamos catedrais, né, com o nome de Judas? Mas a misericórdia só é dada, irmão, irmã, a quem arrepende. Se o senhor, se a senhora, se você, né, não se arrepende e morre em pecado grave, me desculpa, né? Não tem como. Você acha que você vai entrar com o coração, com a alma em pecado grave no céu? Como? Não tem cabimento. Repito a vocês o que eu estava dizendo nos primeiros minutos. A nossa fé é católica. É católica. Não é maquiada, não. Né? Nem despenada, né? Nossa fé é católica, apostólica, romana. Então nós devemos saber que todo homem peca. Isso é bíblico. O justo peca 7 vezes ao dia. O justo, o santo. E eu e você que não somos santos, pecamos. Se você falta à Santa Missa no fim de semana, ou não vai no sábado à noite, ou no domingo durante o dia, durante os horários que tem, você, sem justa causa, ou seja, você não está cuidando da sua mãe enferma, do seu pai, do seu filho, né? Isso é justa causa. Você não vai, né, deixar o seu filho a esmo, sua mãe a esmo, seu pai a esmo, aquele que você está cuidando, né, e deixá-lo ir à missa, né? Senhor, quem é meu próximo, né? Aí já está. Mas se sem justa causa você falta na missa no domingo, no sábado à noite ou no domingo durante os horários da missa, sem justa causa, você pecou gravemente. Isso seria óbvio, né? E se você cometeu esse pecado, né, você não pode comungar antes de se confessar. É São Paulo que vai dizer. Se alguém aí vai começar a querer me condenar, pode condenar, não tem problema nenhum. Né? Nosso Senhor já disse que nós seremos perseguidos por Ele, né? E triste é ser perseguido por pessoas dentro da igreja, né? Por falar a verdade, né? Nós vivemos em um pastoreio, né, muito brando, né? Muito brando, né? E quando a gente fala alguma coisa, alguma verdade, nossa, sangrou meus ouvidos, né? Oh, meu Deus, e agora? Misericórdia, né?
Se você, então, falta na Santa Missa sem justa causa, né, você cometeu pecado grave. Você cometeu pecado. Mas eu estou com uma vertigem aqui, não consigo dirigir, não consigo andar. Aí tudo bem, é justa causa. Mas eu não vou na missa por quê? Eu não fui porque eu fui jogar bola. Eu não fui porque tinha um churrasco. Eu não fui porque chegou visita em casa. Gente, chegar visita em casa em cima da hora da missa não é justa causa. Não é justa causa. Você cometeu um pecado grave, né? Primeiro, não é sobre guardar domingos e dias santos, não. Dias de guarda. Quanto ao primeiro mandamento. Idolatria. Idolatria. Você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e colocou outro ídolo, né? Ou melhor, você colocou um ídolo no lugar de Deus. No lugar de Deus. Isso é idolatria. Idolatria. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vixe, olha, estamos trocadinhos. Chegou parente lá do raio que o parta. Não, né? Deixa quieto. A gente vai semana que vem. Idolatria. 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 Não é pecado grave. Pornografia. Quantos jovens se alimentam de pornografia? Se alimentam, não é só jovens não, tá? Tô jogando aqui nos jovens, mas para todos, né? Quantas pessoas se alimentam de pornografia, masturbação, né? E facilmente entram fornicação, eu devo dizer, né? Fornicação, né? Tem atos sexuais antes do casamento, né? E entram na fila da comunhão para comungar como se tivesse saído da água do batismo, tivesse ali cândido, né? Alvo, né? Com a alma límpida, né? Comungou em pecado grave. São Paulo vai dizer: aquele que come e bebe a carne do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Uma coisa que eu fico assim, maluco, é porque que não se ensina mais isso, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Advertência, né? Autoadvertência, né? Uma consciência advertida, né, para que depois, né, não recaia algumas coisas sobre a gente, né? Mas nós podemos falar, né, usando outras palavras, né? Por que os nossos professores, né, não nos ensinam mais isso, né? Ensinam que Deus é amor. Isso é óbvio, né? Deus é amor. Quem que é o idiota que não acredita que Deus é amor? Nós cremos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. É justiça. Porque se você não crê que Deus é justiça, né, você deixou de ser católico há muito tempo. Não sei o que você é. Você é da religião dos cogumelos, das borboletas, né, das quantas, né? Mas católico você não é. Pode ser que você tenha deixado de ser católico há muito tempo, né? E como alguns antigos, né, dizem, né? Perdeu a água, até a água do batismo, né? Desperdiçou até a água do batismo. Antes de nós começarmos a esmiuçar o que é o sacramento da penitência, nós devemos dizer: queridinho, querida, você peca, eu peco, nós pecamos muitas vezes, e algumas delas mortalmente, ou chamamos de pecado grave. Então, já preparando, né, tirando o terreno, tirando as pedras, né, desse terreno que é a minha alma e que é a sua alma, né? Então vamos aguardar os próximos vídeos, né? Já que nós sabemos que nós pecamos e que pecado grave não é só matar, roubar, cometer adultério, né? Mas também tem outras coisas, né? Que é grave e que nos impedem de comungar, tá? Nos impedem de comungar. Nós então agora, a partir dos próximos vídeos, vamos falar como nós confessamos. Como nós confessamos, né? É
interessante conhecermos a nossa fé. É interessante, né? E nesses 20 e poucos minutos aqui de vídeo, nós podemos pedir a Deus a graça. Olha, Senhor, dai-nos a graça. Dai-nos a graça de abrir o nosso coração a arrependimento. Porque sem arrependimento a nossa confissão é inválida, né? Sem arrependimento, sem propósito de não ofender mais a Deus, mesmo que simples propósito, né? A nossa confissão é inválida, né? Então nós temos que nos arrepender, né? Primeiro saber que nós pecamos, nós somos pecáveis, eu peco muito, né? Você também, né? Só se você for santo, né? Mas eu não sou, né? Mas nós pecamos muito. Então, que possamos nós pedir a graça de Deus de saber que nós pecamos e saber que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, né? E pedir a graça do arrependimento. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à nossa nova playlist Catequese. Deus te abençoe e que Madre Pierina interceda por cada um de você, que ela, né, misticamente, né, retire do céu a graça do arrependimento e coloque no seu coração, para que ouvindo essa pregação, ouvindo essas palavras de uma pessoa pecadora, possamos nós juntos, eu e você, irmos ao confessionário e descortinar os nossos pecados. Fique com Deus, Ave Maria, e que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Ave Maria.